Olá, queridos, paz e graça da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos com vocês mais uma vez para falarmos sobre um tema muito interessante. Mas antes de tudo, um abraço para todos os meus irmãos do nosso grupo de estudo, tá bom? Todos os nossos irmãos que estão conosco aqui no YouTube e também aqueles que são membros do nosso canal, a todos vocês e a todos que são inscritos aqui no canal também, o nosso abraço em nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós vamos tratar hoje sobre um tema, vamos começar essa série, lembrando aos irmãos que nós vamos citar aqui, no ponto de contato aqui, a ansiedade, mas tem um estudo, irmão, grande, um curso grande que nós vamos começar aqui no YouTube, só que para quem é membro do canal, eu peço a você que nos ajude em nome de Jesus. Eu preciso da sua ajuda muito, que você seja membro desse canal, irmãos. Aqui embaixo tem um botãozinho assim, seja membro. Clica nele aí, tá? Em nome do Senhor Jesus. Vai para ele, porque sendo membro do nosso canal, você nos ajudará, e muito mesmo, mas muito mesmo, a fazermos uma obra do Senhor de uma forma mais eficaz aqui no YouTube, tá? Então, se você pode ser membro do canal, tá baratinho, tá bom? Entra lá e vê as diretrizes para você ser membro, tá? Meus amados irmãos, antes de começarmos esse vídeo, vocês sabem muito bem, eu vivo dos meus livros e estou aqui com um kit, aquele kit nosso de sempre, que é o Guia Seguro para o Céu, volume 1 e volume 2, que é o Sermão da Montanha, capítulo 5 de Mateus e o capítulo 6, versículo por versículo. Um estudo gigantesco sobre ansiedade tem aqui nesses livros também, tá? Satanismo Global, o ocultismo como a nova religião global, que é da Débora, da minha filha. Cristo entre as igrejas. Irmãos amados, nós vamos começar o estudo sério aqui também, para o nosso pessoal aqui do YouTube, sobre esse livro aqui, As 7 Igrejas da Ásia Menor. E na compra desses 4 livros aqui, ainda estão na promoção eles, tá? Eles estão na promoção, que é R$ 99,90. Eu te mando de presente aí, tá? De Gratex, o livro sobre a ansiedade e sua origem pecaminosa. Comprou os 4, eu te mando o livro da ansiedade também junto, de graça, tá? O frete não é tão caro assim, é baratinho, tá bom? Eu espero ter o contato em nome de Jesus, primeiro comentário fixado no vídeo. E os irmãos que estiverem comprando esses kits nossos estão nos ajudando a pagar a máquina que nós estamos adquirindo, uma máquina que faz essa lombada de livro aqui, tá? De uma forma mais profissional, para o aprimoramento da obra do Senhor, tá bom, irmãos? E também tem o nosso kit aqui também, rapidinho para vocês, ó, essa montoeira de livro aqui também, tá? Que é Abrindo o Jogo sobre Namoro, 15 características que você deve observar no seu namorado e namorada para saber se ele ou ela será um bom cônjuge. Estratégia matrimonial, 12 estratégias para lidar com as crises conjugais e permanecer casado. Esse livro é muito bom, tá? 7 pecados capitais de um casal, descubra quais os 7 erros que levam o casamento a um fracasso. Uma viagem chamada Casamento, o segredo da vida a 2, é um livretinho muito oponente. E Pai ausente, filho delinquente, o drama de Absalão, descubra como o rei Davi criou um delinquente, um monstro dentro da sua própria casa, baseado em Absalão. E caminhos que conduziram Sansão ao fracasso. Irmãos, esses 2, 3, 5 livros aqui, mais um brinde que eu vou te mandar, e mais um de presente que é surpresa, olha lá, todos eles R$ 99,90 também, com um super brinde que eu vou te mandar também, ok? Se você quiser adquirir nossos livros, primeiro comentário fixado aí no vídeo, você adquire os nossos livros aqui. Meus amados irmãos, vamos estudar um pouco hoje sobre as prisões do diabo
e os seus métodos falsos para a liberdade. Isso mesmo. Nós vamos estudar sobre prisões que o diabo faz, nos aprisiona, e ele mesmo também vende a solução que também é falsa. Percebe? Ou seja, o diabo faz a prisão, prende, e o mesmo que aprisionou é o mesmo que oferece uma liberdade. Porém, esta liberdade é uma outra prisão. É aquela velha história da liberdade com tornozeleira eletrônica. A pessoa não está livre. Ela está presa, só que sem as grades. É mais ou menos isso que o diabo faz. Eu quero me aprofundar com você em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 25 e 26, onde o apóstolo Paulo diz assim: disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. As prisões do diabo e os seus métodos falsos para a liberdade. No Antigo Testamento, amados, no Antigo Testamento, a palavra diabo, Satanás, nos remete a um sabotador. Em 1 Samuel 29:4, os filisteus afirmaram que Davi, mesmo estando em fuga contra o seu povo, ele poderia ser um sabotador. Ele poderia sabotar os filisteus do lado de dentro. Diabolos também serve para denotar um líder de uma facção, como está em 1 de Reis, capítulo 11, 23 ao 25. É chamado de Satanás aqueles que vivem semeando discórdia e fazendo facções dentro das fileiras dos exércitos. Isto funcionava assim. Em tempos de guerra, era comum se enviar pessoas para se infiltrarem no exército adversário, e sendo assim, estes Satanás, ou diabolos, iriam semeando discórdia e descontentamento com o rei ou com o general daquele exército. Entenda. A palavra diabolos e Satanás está muito ligada a alguém que semeava discórdia dentro de um exército inimigo. Era como se viesse um exército contra o Brasil e nós enviássemos para dentro daquele exército pessoas que iria semear discórdia naquele exército contra o seu próprio general. Isto se dava o nome de Satanás, diabolos, sabotador, alguma coisa desse tipo. Então, no Antigo Testamento era esse o conceito de diabo. No Novo Testamento, a ideia de um sabotador continua no Novo Testamento. Porque os antigos gregos, quando iam correr nos Jogos Olímpicos para se certificar de que iriam ganhar, alguns atletas contratavam um sabotador, um diabolos. Este montava a armadilha ao longo de todo o caminho da maratona. Ele ficava sempre escondido com uma lança na mão e o corredor passava e ele atirava aquela lança aos seus pés, fazendo-o cair, e assim atrasava o corredor. Ou, na maioria das vezes, ele até quebrava a perna daquele corredor. A ideia era sempre de alguém que estava pronto a sabotar, a não deixar você encontrar o alvo, a não deixar você prosseguir, a não deixar você ir avante. Esta é a ideia de diabolos.
Esta é a ideia de um sabotador profissional, que é Satanás. Então a Bíblia nos convida a conhecermos, e também neste sermão, eu quero convidar você a conhecer um pouco quem é o nosso inimigo. Em Efésios 6,11, diz que ele é astuto e enganoso. Segundo, ele pode transformar-se em anjo de luz, como está em 2 Coríntios 11,14. Quem espera uma imagem de Satanás com rabo e chifre é porque não entendeu o que a Bíblia está dizendo. Satanás, ele tem uma chegada, irmãos, muitas vezes, que nós não vamos nem perceber de tão leve que é o seu pisar. Em terceiro ponto, monta armadilha para o povo de Deus cair, como está em 1 Timóteo 3,7. Percebe? Diabo, aliás, dado a esta introdução, faremos das prisões ou laços que Satanás tem usado. Falaremos um pouco sobre as prisões e laços que Satanás tem usado para nos parar na nossa caminhada. Para parar o que estamos fazendo, o que estávamos fazendo para o reino de Deus. Meus amados irmãos, não se enganem. Satanás é o arqui-inimigo da igreja e fará de tudo para que os seus membros tropecem, caiam ou parem. Quais são as armas que Satanás tem usado para sabotar o avanço espiritual na sua vida? Satanás, o diabo, tem trabalhado como um sabotador na mente e você não está percebendo. O maior campo de batalha de Satanás, querido, não é outro campo senão a nossa mente. Satanás fez um método, um modo de que nós ficássemos perdendo tempo, ocupados demais com as coisas deste mundo. Ocupados demais para Deus, ocupados demais para as coisas eternas e pensando demais em coisas frívolas que vão perecer aqui com o tempo. O que nós não entendemos e o que nós não percebemos é que Satanás está nos destruindo sem levantar uma arma, apenas destruindo a nossa mente. O primeiro ponto que eu quero estudar com vocês aqui, a primeira jaula, a primeira cela espiritual que Satanás tem proposto para o mundo hoje, para a igreja de hoje, é a ansiedade. E lembre-se, seja membro desse canal, porque teremos um estudo sobre ansiedade gigantesco aqui. A ansiedade. A ansiedade é o pecado da desconfiança. Sim, todo ansioso, sem exceção, me desculpe se você é. Mas eu não posso me furtar da verdade das Escrituras. Todo ansioso, ele é um incrédulo. Não existe esse papinho de ansiedade orgânica, de ansiedade com baixa de dopamina ou alta de endorfina ou serotonina e assim por diante. Não tem isso. A ansiedade é um pecado. Você goste ou não, você tente ou não lutar contra isso, o problema não é meu, o problema é seu. A verdade é o que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que não devemos fazer uma coisa e nós fazemos, é claro que estamos pecando.
Ora, meus amados irmãos, a minha Bíblia diz que eu não devo ser um adúltero. E se eu estou em estado de adultério, claro que eu estou pecando. A minha Bíblia diz que eu não devo roubar, e se eu estou roubando, claro que eu estou pecando. Da mesma forma, o que a Bíblia fala sobre ansiedade é que ela é um pecado. Então eu estou pecando se eu sou ansioso. Por que mentir é pecado? Por que beber álcool é pecado? Por que fumar é pecado? A ansiedade é pecado por quê? A ansiedade nada mais é do que um demonstrar claro, com clara evidência de que nós somos incrédulos, de que nós não acreditamos, de que nós não nos conformamos a sermos quem somos, de que nós não estamos conformados à imagem do Filho de Deus para sermos aquilo que somos. Em Mateus capítulo 6, 25 ao 34, quantas vezes nesse trecho Jesus diz para nós que não devemos andar ansiosos? Entre Mateus 6, 25 ao 34, observe quantas vezes Jesus está dizendo não ande ansioso, não ande ansioso, não ande ansioso. Veja aí. A ansiedade provém de uma fé deformada e diabólica, que não acredita nos cuidados soberanos de Deus. Eu não conheço um ser humano que esteja tomando remédio de ansiedade, ansioso porque Jesus ainda não voltou. E agora? Tu conhece algum irmão, alguma irmã por aí que está tomando remédio para ansiedade porque está ansioso demais com a volta de Jesus? Está ansioso demais para Jesus voltar? Volta logo, Jesus, que eu estou tão ansioso, que eu estou tomando remédio, que eu não estou me controlando com isso. Você conhece algum? Não. A ansiedade parte de uma fé deformada e totalmente diabólica. Veja Mateus 6, 30. É por não acreditar na soberania de Deus. Veja lá. Vamos dar uma olhada aqui. Veja como está isso aqui. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. No versículo 32, Jesus deixa claro que assim que assim o faz, se assemelha à fé dos pagãos, isto é, o mundo pode andar ansioso, menos a igreja. Veja o versículo 32 de Mateus capítulo 6. Porque os gentios que procuram todas estas coisas, os pagãos procuram tudo isso, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. A nossa ansiedade, irmãos, e as nossas barreiras emocionais que o diabo tem colocado em nossa frente, elas partem de um coração em primeiro plano, que nós não estamos dispostos a nos amoldar ao que Deus quer e pensou sobre nós. Por isso que nós queremos sempre outra coisa e não o que Deus quer. E aí nós vamos sempre dizer que estamos vivendo a vontade de Deus, quando na verdade estamos nos debatendo e nos debruçando sobre uma vontade totalmente maligna que é a nossa e não a de Deus. Aqui está a primeira prisão que Satanás está nos colocando e nos imputando. A prisão da ansiedade. O mundo pode andar assim, nós não.
É mistério que o mundo ande assim, que o pagão ande desse jeito, mas é claro que ele tem que andar assim. Ele não tem a confiança em Deus, irmão. Ele não sabe nada sobre Cristo Jesus. Lógico que ele tem que andar desconfiado, ansioso, preocupado. Ele está indo para o inferno, nós estamos indo para o céu. Qual é a sua preocupação? De onde vêm tantos pensamentos de preocupação na nossa cabeça assim que abrimos os olhos? Eles não estavam lá, mas assim que a gente abre o olho, Satanás despeja na nossa cabeça um monte deles e nos choca levantando da cama, porque nós não temos nem força para orar. De onde parte a ansiedade? A ansiedade parte de uma insatisfação com o seu presente e o medo que isto atinja o seu futuro. Ou seja, de onde parte isso? Claro que eu estou dando aqui um termo genérico, você vai saber melhor a origem da ansiedade e a origem pecaminosa dela no nosso curso sobre ansiedade aqui, quando você virar membro do canal, tá? Mas veja, a ansiedade ela parte de uma insatisfação com o seu presente e o medo que esse seu presente vire seu futuro. Então você está sempre ligado no futuro e nunca no presente. Percebe? O diabo nos aprisionou dentro de um escopo de pensamentos incrédulos sobre tentar governar aquilo que é ingovernável para nós, que é o nosso amanhã. E assim nós não nos amoldamos e não cremos na providência de Deus e em sua graça futura. O diabo está nos destruindo assim, dessa forma, desse jeito. Uma vez que ele prende a pessoa na ansiedade, ele vai dar uma receita para a pessoa lidar com essa ansiedade. Mas não é uma receita para a pessoa sair da ansiedade. A primeira coisa que ele vai estabelecer é que essa ansiedade não tem cura, ela é crônica, ela não pode ser removida e você vai ter que lidar com ela. Ou seja, ele está te dizendo, continue afundado no seu pecado e nós vamos tentar aí junto com você domar esse leão. Nós não vamos matar a cobra, vamos somente deixar ela te morder aos poucos. A receita do diabo para lidar com a ansiedade. Vocês estão prontos? A receita do diabo para lidar com a ansiedade. Se o diabo trouxe para sua mente a ansiedade, o processo de cura que ele te oferece ainda é pior do que tudo. O processo de cura satânico ainda é pior que a doença pecaminosa. Satanás fez com que nós pensássemos que o pecado da ansiedade fosse uma doença, e assim ele criou uma profissão para se apresentar no lugar do próprio Cristo. A psicologia hoje ela é a deusa da igreja. Nós vamos lançar um polígrafo aqui sobre psicologia, eu e a Débora, sobre psicologia e ocultismo essa semana, que você vai ficar chocado com isso aí. Eu acredito, irmão, firmemente que a psicologia e a psicanálise hoje são as duas profissões que mais trabalham ali em prol de que nós normalizemos pecado e façamos uma construção de pecado como se fosse doença. Porque uma vez que eu digo que uma coisa é uma doença neurológica sem cura, eu estou primeiro taxando uma coisa que era pecaminosa de doença. Então isto não é mais pecado, isso é uma doença. Então eu posso continuar. E aí eu vou continuar nisso achando que eu estou indo para o céu, quando na realidade eu não estou. Quando na realidade eu estou indo para o inferno.
Entendeu a jogada de Satanás com isso? Ele deu a um monte de gente diplomas para dizer a você e a mim que o que nós temos, na verdade, é uma doença. Fique calmo, isto não é pecado, isto parte de uma sensação motriz muito forte que você tem, a sua mente é agitada, é hiperativa, não consegue ficar quieto, a sua alma... A Bíblia sempre chamou isso de ansiedade, desde que mundo é mundo. E a Bíblia sempre tratou-la como pecado. A psicologia virou a deusa da igreja hoje. Haja visto como os pastores têm cada vez mais abraçado a psicologia e a psicanálise como sendo uma alternativa para aconselhar o povo bíblico. Irmãos, a psicologia hoje ela é totalmente paganizada. Completamente ateia. Baseada em cientifismo, em pressupostos totalmente gnósticos. E nós estamos achando que estamos abafando quando levamos isso para dentro da igreja. Veja a cura da ansiedade que nos é oferecida. Quando você busca, você diz, eu estou doente com esta ansiedade, eu vou buscar um profissional para me ajudar. Primeiro, assuma. E todos que busquem esse tipo de coisa que eu não estou dizendo que não deve se buscar, claro, irmão, que isso aqui para o ímpio deve funcionar. O ímpio não crê mesmo em Cristo. Qual a esperança que o ímpio vai ter? Nós estamos hoje depositando a nossa fé no que homens falam e não no que a Bíblia diz. Aonde está a minha confiança para o dia de amanhã? Por que eu estou preocupado com isso? Por que eu estou tão enfeitiçado por isso, pelo dia de amanhã que nem chegou? Porque o meu coração não se amolda à vontade de Deus. Porque o meu coração está insatisfeito hoje. Foi John Piper quem disse: quanto mais eu estiver satisfeito em Deus, mais Deus é glorificado na minha vida. Quanto mais eu estiver satisfeito em Deus, mais Deus é glorificado em mim. Nós estamos, irmãos, hoje cortando da igreja a teologia do sofrimento. Os crentes hoje estão proibidos sentir dores, estão achando que estão proibidos de serem contrariados. E quando eu falar em crente, é toda a ala, inclusive a ala reformada, que tanto glorificava o sofrimento de Cristo, hoje em dia não quer mais. Abraçou-se com o sofisma da psicologia, da psicanálise e está aí agarrado com isso. Veja, o método da ansiedade se tornasse uma doença que Satanás colocou tanto na sua cabeça, o método já é aprisionador. Agora, a cura que ele inventou é mais prisioneira ainda, porque você nunca vai buscar a cura para isso em Cristo. Você sempre vai buscar nos homens. Veja como isso é sério. Quando você busca um terapeuta, um psicólogo, qualquer outra coisa dessa, você coloca a opinião de um homem ou de uma mulher em pé de igualdade com as Escrituras. Pois você passa a acreditar e seguir o que o seu guru vai falar e não o que a Bíblia diz.
É o que o seu guru diz. Não é o que a Bíblia diz mais. Você fala como depositar a fé em uma pessoa, quando na verdade você colocará a sua fé depositada em uma pessoa, quando na verdade deveria depositar a sua fé e levar os seus problemas a Deus em oração. Por que você acha que de 2000 para frente, de 2000 e aproximadamente ali 2010 para frente, houve um boom na ansiedade? Porque as igrejas eu estou falando de sociedade cristã, tá? Dentro da igreja. Por que você acha que dentro da igreja houve esse boom de crentes ansiosos? Porque neste mesmo período de 2010 para frente, houve uma demolição dos cultos de oração dentro das igrejas. Até 2005 nós não tínhamos tanto boom assim das coisas acontecendo, pelo menos no Brasil não. Mas de 2005, 2010 para frente a coisa foi aumentando, aumentando e chegamos hoje nessa aberração que aqui está. Vocês entendem que nós estamos como estamos porque primeiro abandonamos a oração. Por que tantos homens casados envolvidos com pornografia? Crente. Abandonaram a oração. Simples. Não são crentes. Por que tantas pessoas crentes envolvidas com ansiedade? Abandonaram a oração. Por que minha mãe não era ansiosa? Porque era uma mulher de oração. Percebe? Foi justamente quando a cristandade abandonou a oração. E por oração eu estou falando de oração mesmo. Pessoas que oram 2 horas, 3 horas por dia. Eu não estou falando de oração de 5 minutos, de coisa tosca e tola de devocional que você faz de manhã com um livrinho na mão. Café com Deus, vamos lá. O café com heresia. Café com capeta, vamos lá, vamos botar aqui o café com Deus, quer dizer, estou falando disso, não estou falando de coisa séria. Estou falando de mulheres de oração, homens de oração. Homens dos quais o diabo tremia quando sabia que eles estavam orando. Mulheres que Satanás fazia de tudo para elas não se ajoelharem. Hoje nós temos a confiança que você deveria depositar em Cristo, você deposita em um homem, em um psicólogo, em um psicanalista, em um pastor, terapeuta, qualquer outra coisa dessa por aí. O segundo que Satanás ofereceu para nós cuidar da ansiedade foi as pílulas da felicidade. Use as pílulas da felicidade. Tem um livro do Lou Marinoff, isso mesmo, Lou Marinoff. O nome do livro chama-se Mais Platão, Menos Prozac. Dá uma lida nesse livro aí depois que você vai ver. O cara nem crente é um filósofo. Você vai ver do que ele está falando sobre essas pílulas que nós não podemos citar o nome delas aqui. Satanás está fazendo com que um monte de crente que não crê no poder de Deus continue dentro da igreja, com sua Bíblia na mão, e mesmo assim sejam idólatras. Porque o seu coração está ligado diretamente nas coisas dessa terra. E aí ele oferece os ansiolíticos. Pare de sofrer. Esconda-se. Porque todo mundo sabe que é viciado em ansiolítico
que os problemas não vão embora, eles continuam aí. Entende, irmãos? A jaula está aí, o diabo só te disse, toma isso aqui e espera o tempo passar. Toma isso aqui e vai vendo o que é que vai dar aí, porque deixa o tempo passar, deixa isso aí ir te consumindo, e te dominando, e te tomando, até a hora de passar. É como se o diabo estivesse dizendo a mim e a você, não, continua pecando, mas toma esse remédio aqui para suavizar sua mente, te dar uma brisa, te deixar legal, tal, e você vai nessa. Esta é a mesma saída que Satanás ofereceu para quem está na cachaça, para quem está na droga, para quem está no cigarro. Existe uma linha bem fina que diferencia drogas lícitas de drogas ilícitas, mas é muito fina a linha. A única linha que divide isso é o nome lícito e ilícito, porque as duas são drogas. Vejamos, uma das grandes raízes da ansiedade. Não adianta o diabo te oferecer os fármacos e dizer a você, você pode tomar isso aqui, que vai dar tudo certo para você, que no fim das contas... Não, ninguém nunca voltou, ninguém nunca parou de tomar. Percebe? Você começou com a incredulidade e agora você continua incrédulo, só que viciado em remédio, ou seja, 2 pecados. Começou com a incredulidade, da ansiedade. E agora você continua incrédulo e ansioso, só que com um agravante. Você é um incrédulo ansioso viciado em drogas lícitas. Que negoção, hein? E você está achando que é crente. Você está achando que é um servo de Deus autêntico. A raiz da ansiedade. A incredulidade é uma das grandes raízes da ansiedade. Ansiedade é a desconfiança em tudo que Deus prometeu nos dar em Cristo. O ansioso desconfia de tudo que Deus prometeu a ele. Ele não confia em Deus. Ponto final. Você pode vir aqui, estribuchar, falar o que você quiser, mas esta é a sua realidade. Pena que poucos pastores têm coragem de vir aqui e dizer isso a você. É uma pena. Tudo que Deus nos prometeu em Cristo, Ele está cumprindo, só que você não está satisfeito nisso. O seu coração vaidoso, mentiroso, cheio de prevaricações, cheio de prostituições, quer mais, quer algo mais, quer coisas daqui. E Cristo nos prometeu coisas de lá. Aleluia. Outra parte é que a ansiedade mostra que eu ainda não me deleito em Cristo e apenas nele. E por isso eu preciso de coisas fúteis aqui da terra para ser feliz. Uma outra raiz da ansiedade é que eu não estou deleitado em Cristo. Que o meu coração não se deleitou nele. Não viu nele o cumprimento da minha alma vazia. Então eu preciso, quando eu disse que o conheci, ele não preencheu tudo. Isto deve ser porque você não o conheceu. Você conheceu uma confissão de fé, uma placa de igreja, qualquer outra coisa, menos ele.
Por isso que eu preciso de coisas fúteis para ser feliz. Coisas deste mundo. Coisas banais. É por isso que eu me casei, pastor, para eu ser feliz. E é por isso que seu casamento está dando errado. É por isso que eu quero, pastor, ser pai, para eu ser feliz. Está errado. Lembra-se de uma mulher que disse ao seu marido: dai-me filhos ou eu morrerei, dai-me filhos, dai-me filhos, dai-me filhos. E veio um, e ela percebeu que não ficou feliz com um que veio. Porque o coração da nossa irmã Raquel achava que se ela tivesse um filho, ela estaria feliz. E ela viu que ela precisava de outro. E eu estou tentando lembrar o nome. Eu sei o nome do livro, que chama-se Ídolo do Coração. Nós vamos falar um pouco desse mal aqui, que é um dos maus que Satanás tem colocado na mente dos outros. É que elas tenham ídolos em seu coração. A mulher que escreveu o livro diz que Raquel morreu dando à luz ao seu maior ídolo, filhos. Lembra disso? Ela teve Benjamim e morreu. Ela já tinha tido José, mas ela achou que se tivesse mais. Por quê, irmãos? Porque quem está com o coração ligado aqui nessa terra nunca estará satisfeito com um só, nunca estará satisfeito com nada. Por quê? Porque o coração dele é aqui, é terreno, é aqui agora. As bases da felicidade dele não é de cima, é daqui. A ansiedade é a primeira prisão que eu quero trabalhar com você. A ansiedade, ela é uma armadilha de Satanás para minar, destruir, destroçar a nossa fé. Satanás come a nossa fé no café da manhã. E você não percebeu isso. E você não viu isso acontecendo. Está aí há tanto tempo perto de você e você nunca viu. Nunca prestou atenção nisso. Vejamos mais, para a gente ir acabando. A ansiedade é uma armadilha de Satanás para minar a nossa fé. Segundo, pois a ansiedade tem turvado a fé de muitos cristãos. Por isso eles não estão conseguindo ver o futuro glorioso que Deus projetou para eles. Por isso, irmãos, que você não consegue ver futuro nenhum. Porque Satanás está turvando a sua mente aqui, com agora. E o medo de amanhã, como será amanhã, como será amanhã. A Bíblia sempre nos advertiu que Satanás iria colocar essa armadilha em nós, em nosso caminho. Por isso o apóstolo Pedro disse: lance sobre ele, sobre Cristo, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 de Pedro 5,17, 1 de Pedro 5,7, me perdoe. Irmãos, tu já pensou o que era ser crente na igreja primitiva? Era você ser crente hoje e amanhã você ter a promessa de que você ia morrer. Ninguém sabia quem ia ser o sorteado para morrer. Mas eles não andavam ansiosos. Diz o hino da saudosa irmã Frida Vingre, da harpa cristã, acho que 116. Bem-aventurados que confiam no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fluíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus.
e depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo o Salvador. E aí a irmã Frida Wingre continua dizendo: quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulações. Às alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mas daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Então entenda bem, irmãos. Para a gente terminando aqui. Pedro nos advertiu disso, o nosso querido irmão e apóstolo Pedro. Ele disse: Satanás vai lançar sobre você a ansiedade. Não é proibido ele lançar sobre você a ansiedade. Esses dias eu estava aqui pensando muito sobre a máquina nova que iríamos comprar e deu tudo errado. E o diabo veio ao meu coração com uma seta imensa, violenta. Olha, toda hora é uma calúnia com o seu nome. Largue esse troço de ser pastor para lá. Largue esse negócio para lá. Olha o tanto de traição. Somente esse ano você já foi traído umas 5, 6, 7 vezes. Larga isso de mão. E aquilo abateu a minha alma de uma forma tão profunda que me desmotivou meio-dia. E eu comecei a pensar seriamente na proposta de Satanás. Largue esse trem de youtuber, volta de youtuber evangélico, volta a fazer um youtuber de uma rádio igual você fazia, coloca um youtuber de esporte que você sabe falar bem sobre isso, vai lá, faz um youtuber de futebol, largue esse trem de pregar na internet para lá, toda hora é uma coisa nova, é um negócio diferente. E meio-dia eu fiquei aqui ouvindo Satanás conversar na minha cabeça. E aí eu falei, eu preciso orar. Oh, meus amados irmãos. E eu me levantei da oração e trouxe o boletim informativo para o diabo. Aqui mesmo neste escritório. E disse: a resolução é esta, Satanás. Você não é proibido de me tentar, mas eu sou proibido em ceder. Ceder às suas tentações não é uma possibilidade para mim. Você não vai me vender a ansiedade como uma coisa boa. Mas entenda, entre Satanás lançar a ansiedade sobre você e você acolher é uma coisa muito diferente. Quando vier, respira, absorve o impacto e toma o conselho de Pedro e leva tudo a ele. Tudo entregarei, este é o hino. Tudo entregarei. Se Jesus, por ti bendito, tudo entregarei. Leva para ele. Leva para ele. Acredite que quem cuidou do seu hoje está cuidando do seu amanhã. Acredite que para Deus, o seu hoje já aconteceu, e o seu amanhã também, e o seu depois de amanhã também. Lança nele, porque ele tem cuidado. O dia de amanhã para ele não é uma possibilidade, é uma realidade. Ele já sabe, ele já viu, ele já anteviu, ele já fez acontecer, e não há nada que você possa fazer sobre isso. Somente descansa. Somente descansa. Somente descansa nele.
Pedro não diz que a ansiedade não virá, ele diz ela vai vir. Porque Satanás é cruel, é sabotador, ele vai sabotar você toda hora como era, ele vai trazê-la para você. Ora, quem disse que ele não vai trazer? Ele vai trazer. Só que entre ele trazer e eu aceitá-la, há uma diferença muito grande, irmãos. O salmista disse no Salmo 56:4: quando eu estiver 56:4, quando eu estiver com medo, eu confiarei em ti. Quando eu estiver amedrontado, eu confiarei em ti. A incredulidade da ansiedade deve ser combatida com as promessas bíblicas, com as promessas da graça futura, que ele tem cuidado de nós. As promessas dele, como está em Isaías 41:10. Isaías 43:11-13. Porque eu mesmo anunciei, e eu salvei. E Deus estranho entre vós não houve nem haverá jamais. Porque operando eu, quem impedirá? Meus amados irmãos, no próximo estudo de terça-feira, nós vamos estudar ainda sobre outras prisões de Satanás. Nós vamos estudar ainda sobre a prisão do orgulho, a prisão da cobiça, a prisão da amargura, a prisão do desânimo e a prisão da lascívia. Tem mais 5 prisões para estudarmos aqui, se você quiser. Comenta aqui num comentário se você quer continuar esse estudo ou se você quer que a gente traga outro, principalmente meus irmãos aqui do grupo lá de estudo nosso do WhatsApp, tá? Este foi o primeiro estudo nosso sobre as prisões do diabo e os seus métodos falsos para a libertação. Não acredite nos métodos satânicos, porque ele não está funcionando para você, só você que acha que está. Meus amados irmãos, se você chegou até aqui nesse vídeo, não esquece de ser membro do nosso canal, tá? E também de adquirir os nossos livros, tá certo? Nossos livros aqui, tá aqui, ok? Esse kit aqui também, tá? Todos eles em promoção, justamente para você me ajudar. Pagar a máquina e eu te mando o livro aqui sobre ansiedade, sua origem pecaminosa, tá bom? Meus amados irmãos, que Deus em Cristo te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.